Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro Seleção Japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvindo ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Bardinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Thiagão, missão cumprida com louvor. Tour da Europa cumprido com sucesso e com 2 goleadas. Quem diria, meu irmão? Que saldo bom, rapaz! Exatamente, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um Renamoro Podcast sobre a seleção japonesa após os amistosos do mês de setembro. Esse podcast a gente está gravando pouquíssimo tempo depois, né, do final dos jogos, mas é sempre interessante a gente poder dar um tempinho de uma gravação, até uma coisa que a gente se repete muitas vezes aqui no Renamaru, mas é a grande realidade. Após o jogo da Alemanha, a nossa euforia estava mais de 1000, o resultado contra, né, a Turquia no segundo jogo foi um resultado também excepcional para o futebol japonês, mas Elias, admito você que me peguei pensando e tentando colocar um pouco mais os pingos nos is, e aí talvez a segunda vitória já perdeu um pouco do brilho para mim, começo a ficar preocupado com o restante da temporada e o começo da temporada que vem com Copa da Ásia. Então assim, pelo menos da minha parte, esse vai ser um podcast de altos e baixos. A gente vai falar sobre tudo o máximo de interessante que aconteceu e todas as coisas interessantes, mas também vamos tentar puxar vocês de baixo, né, que esse grande balão de gás hélio chamado hype da seleção japonesa, pra gente ter um papo mais coeso possível sobre futebol japonês e a nossa querida seleção, que, como o Elias falou, um saldo excelente. Elias, você até postou no nosso Instagram esses dias, nos últimos 4 jogos foram quantos gols o Japão fez? Foram 6 contra El Salvador, 10, 14, 18 gols em 4 jogos e tomamos apenas 3 gols. Olha, e comparado com os adversários que jogamos, o resultado é excepcional, né, Elias? Se você contar tudo bem, jogamos contra uma seleção de El Salvador, mas jogamos contra a seleção do Peru, que deu trabalho pro Brasil, né, já em jogos de início de eliminatórias para a Copa do Mundo, e enfrentamos novamente uma seleção alemã e depois uma seleção turca, que normalmente é uma equipe muito chata de se enfrentar, apesar desse aí ser um jogo à parte que a gente vai conversar daqui a pouco. Elias, vamos começar do começo, né? Japão e Alemanha, passando em um horário da tarde, um horário perfeito para muita gente. Nobre do sabadão. Exatamente, um horário nobre do sabadão, passando em mais de um canal em TV a cabo. Então, assim, bem interessante. Na verdade, um canal em TV a cabo e um stream, né? Que no caso é a Star Plus, que fazem esses negócios junto com os canais da ESPN. Então, muita gente teve a oportunidade de poder ver o jogo de Japão, e foi um amistoso que inicialmente todos ficamos muito nervosos, porque talvez era a chance da Alemanha devolver, né, o resultado na Copa do Mundo, e o que a gente viu foi algo que nem, né, o torcedor mais, né, emocionado podia imaginar, um Japão goleando a Alemanha, e mais do que isso, né, dominando a maioria das ações, jogando muito melhor e dando um baile em vários quesitos, Elias. Chegou, antes da gente começar, quero colocar duas observações, né? A primeira é que você é um cara chato pra caralho, porque a gente conseguiu... Você sabe que eu te amo, né? A gente conseguiu espantar a zica de jogar fora de casa e golear 2 jogos seguidos longe de casa, cara, e na Europa. Que então foi todo um combo ali de alegrias. Seleção japonesa dessa vez, e mesmo assim o cara já vem com as pedradas, né? Então, a gente tem que fazer uns personagens aqui. Você é o cara legal, eu sou o cara chato, ou alguns ouvintes falam isso, inclusive. Então, assim, a gente tem que manter o personagem aqui, o good cop, o bad cop. Às vezes você é o bad cop, às vezes eu vou ter que ser o bad cop, e assim a gente vai. Eu vou ser sincero, a gente tá mais pra fucker and sucker mesmo, né? Concordo. E claro, e agora 3 pessoas pegaram essa referência. Exato. Eu esqueci que nós somos da geração 1980 e 90 bolinha, né, Tiago? Exato, via Cacete Planeta, né? Eu vou explicar pra galerinha novinha, quem não sabe, Fucker and Sucker era um quadro
do Cacete Planeta, que tirava sarro das séries americanas policiais, né? Então, era um humor escrachado, eles dublavam as próprias falas, né? Com The Bugs on the Table de fundo e tal, mas aquela coisa que primeiro sai em inglês, depois dublado em português, tal como eram séries dos anos 80 e 90, né? Aquela coisa bem arcaica. Então, pra quem não sabe, é isso. E a minha segunda referência, Tiagão, também tem a ver com humor. É que a gente só ganhou dessa Alemanha por uma coincidência geográfica. É o Geográfica. seguinte, você vai entender. Uma outra referência era a Copa 2006, né? O jogo entre Japão e Alemanha aconteceu em Wolfsburg, né? No estádio do Wolfsburg, lá na Alemanha. Belíssimo estádio. Nossa, maravilhoso. O jogo da Alemanha e França aconteceu no famigerado Westfalen Stadium, né? Do Borussia Dortmund. Aquele estádio que a gente perdeu de 4-1 para a seleção brasileira na Copa 2006, né? Que a gente tem uma tristeza, certo. um trauma e tudo mais, né? E o que acontece? Primeiro jogo da Alemanha em Wolfsburg e o segundo no Westfalen. Se tivesse invertido essa ordem, vai saber se não era nós que tinha levado 4-1 de novo, né? Só que dessa vez a Alemanha... Foi uma Ele ia sempre na numerologia dele aí, nas paradas. O Walter Mercado brasileiro, né? Essa também, poucas pessoas vão pegar também. Meu Deus, eu tenho que atualizar meu caderno de piadas aqui. Assim como a seleção da Alemanha tem que atualizar aí a maneira de marcação contra o Japão, porque realmente não funcionou. E Elias, seleção com força máxima, apesar de quando saíram as primeiras especulações ali, né, do Sock da Rest, ali todo mundo, opa, o que vão fazer, como é que é essa seleção e tudo mais, né? Talvez o goleiro da seleção seja o Oscar e tudo mais, e parecia ser, né, um momento do professor Pardal aí do Moriaço. No final das contas, acabou que a formação até vazou realmente mesmo antes, né? Muito daquilo acabou acertando. Mas no final das contas, como a Alemanha jogou aquém do que todo mundo podia imaginar, se for uma pardalzice ou não, como deu certo, né, não entra no currículo do Moriaço como uma tentativa falha, né? É que o Osaka, ele já tá muito mais experiente do que as pessoas pensam, inclusive na nossa memória. A gente tá com a memória daquele Osaka lá de 2019, começando. Mas a gente esquece, né, que o cara já tá gato escovado na J-League. E a gente fica... Mas a gente olha assim pros convocados, pô, tem lá o nosso querido Schmidt, experiente pra caramba. Tem o próprio Nakamura no gol, que também tá fazendo uma boa temporada. Fez boa temporada na passada, né? Mas a gente esquece dos méritos do Osaka também. Ele foi muito bem nesse jogo, né? Tanto que os nossos pontos temerários era justamente o Osaka no gol e o Edinha no ataque, né? Os dois corresponderam e foram muito bem. Agora, quanto à escalação, o Japão entrou com Osaka, com Sugawara, Itakura, Tomiyasu e Hiroki Ito, Wataru Endo, Morita, Juneito, Amada, Mitoma e Ayase Ueda lá na frente, né? A Alemanha entrou com um esquema parecido também com o Ter Stegen, o Kimmich, o Süle, o Rüdiger, nossa, o Schlotterbeck, eu não lembro como é que fala esse nome, mas eu vou na minha intuição, né? Na minha intuição de vividos em Canoinhas. O Gundogan, o Erechan, o Sané, o Wirtz, o Gnabry e o Havertz, né? Um time bem ofensivo, principalmente com o Sané, o Wirtz, o Gnabry e o Havertz, né, Tiagão? São 4 jogadores muito perigosos ali. E esse era o nosso medo, né? A gente tinha esse medo na Copa do Mundo também. E continuou tendo esse medo agora no amistoso. A Alemanha teve problemas na Copa com a lesão do Sané, né? Que não estava 100%. O Gnabry também não estava 100% para a Copa, né? Chegando aquela vez. Só que dessa vez eles estavam voando, né? Mas a gente conseguiu com o nosso sistema defensivo, principalmente com o Tomiyasu, né, Tiagão? O nosso famoso parede de aço aí, segurando a parte ofensiva da Alemanha. Deu tudo certo. Mas o gelo já foi quebrado logo cedo, com 10 minutos de partida, com o gol do nosso Juneito, naquela famosa tabelinha, né? Aquela famosa jogadinha do Win Eleven, né, Tiagão? Cruzamento ali rasteiro pro meio da área, e o Juneito conseguiu ali se antecipar a defesa e marcar o primeiro gol, né? O Ter Stegen deu uma pequena colaboradinha ali também, mas méritos pro Ito, que fez um gol muito bonito, né? Aquela famosa esticadinha de canela.
Exatamente. E uma coisa que a gente viu em todos os lugares, isso acabou até virando, imagino que um combustível por um bom tempo fazer o vídeo mais recente, o Shorts, no caso mais recente do Renomaru, é que é a questão de todos os locais estar colocando o Tomiyasu como lateral direito e o Sugawara como zagueiro, né? Mas como na Uhum. verdade foi o contrário, né? O Tomiyasu joga como zagueiro na seleção e como lateral, né, na equipe do Arsenal, tanto que nesse primeiro gol, até um detalhe interessante desse primeiro gol, Elias, é que o Sugawara, quando ele vem pro cruzamento, depois você olha isso no replay, até porque para ter essa velocidade de pensamento, claro, é uma jogada ensaiada, não é um negócio ali no improviso, né? Mas o Ito, em todo momento, e para mim, o Junya Ito já não é de hoje, que vem sendo um dos jogadores principais da seleção japonesa desde a Copa do Mundo, jogando muito bem na maioria das vezes, com dribles, pressionando, em busca de um lance individual. Ele faz toda a movimentação porque ele iria realmente tentar colocar o pé, né, e intervir ali no cruzamento. Se ele errasse a bola e acabar seguindo ali para dentro da área, e então uma intervenção muito cirúrgica do Junya Ito aí nesse cruzamento do Sugawara. E como você falou, uns gols na casa dos 10 para 11 minutos, né, já deu uma ascensão muito diferente do jogo, né, porque a Alemanha tentava algumas coisas, o Japão se segurava, se defendia, não se expunha de maneira nenhuma, né, e é nas primeiras vezes que o Japão consegue ir para o ataque, as coisas já funcionam já, né, e antes disso o Edinha já tinha tido uma chance, o Japão já pressionava com posse de bola, com velocidade, com o Mitoma pelo lado esquerdo, então assim, o gol foi todo trabalhado, mas não foi um gol achado, né, o Japão realmente ele trabalhou e conseguiu esse gol pelos méritos próprios, né. Uhum. E no próprio segundo gol do Japão, falaram, mas o Edinha lá na área achou o gol e tudo mais. Não, né? Se vocês prestarem atenção na jogada de origem, o Junya Ito consegue fazer, armar toda a jogada, tocar pro Sugawara, né? Que toca pra ele. O Junya Ito, ele tenta finalizar, acaba espirrando o taco, né, Tiagão? Aí no susto, o nosso querido Edinha consegue pegar, mas não foi bem, não sei, ele tava bem colocado, né? Então, ele nem precisou girar muito o corpo, só esticou o pé assim pra bola entrar, fazer o segundo gol, né? Mas eu não acho que tenha sido um gol cagado, porque a jogada do Junya Ito foi maravilhosa, né? Ele saiu costurando todo mundo, tocou pro Sugawara, o Sugawara voltou para ele. Ele tentou chutar, espirrou o taco e por um bom posicionamento, a famosa banheira, né, Tiagão? O Edinha conseguiu aí finalizar e marcar o segundo gol do Japão. Fora que a Alemanha, um pouco depois, acabou empatando, né? Antes desse gol aí do Edinha. Achei que foi um pouco de falta de desatenção aí. Um pouco de falta de atenção da defesa japonesa que deixou o Sané livre, né? Os caras tocaram a bola, ele saiu livre ali na ponta e bateu de chapa, né? O erro foi todo ali da parte defensiva, principalmente a parte do Ito, né? Acho que foi o único grande erro do Japão nesse jogo foi esse ataque da seleção da Alemanha, onde ela foi meio que fazendo com que a seleção fosse se centralizando, né? Até que eles conseguem o bom passe ali, se não foi do Witz ali, ele consegue o passe pro Sané, e o Sané tem todo um espaço para avançar, tanto que ainda o Mitoma volta para fazer a marcação, mas ali a marcação tinha que ter o Ito, talvez tinha que ter ou o Ataru ali naquele momento ali, mas no caso mesmo seria provavelmente foi o Ito que acabou dando muito espaço ali e acabou marcando errado. E esse gol, né, do empate da seleção da Alemanha, que acontece que 7, 8, 9 minutos no máximo depois do primeiro gol, dá um leve momento que o jogo dá uma igualada ali, né? Porque a Alemanha empata com uma facilidade no seu ataque, mas logo depois, né, acontece o gol que o Beleza acabou de falar do Ueda, e o Japão volta a pressionar e continua nessa pressão, e vai minuto a minuto o Galgariano ali, mais minutos no ataque, mais pressão, tentando algumas finalizações, tentando os dribles, e basicamente o Japão termina o primeiro tempo muito já superior na questão coletiva, né? E acho que esse é o grande tom dessa partida, Elias. Em nenhum momento a seleção da Alemanha conseguiu ter um grande coletivo dentro do jogo, né? Ele foi cada vez mais sendo ludibriado pelos dribles que o Mitoma tentava, ou pelas jogadas de velocidade que o Ito tentava pelo outro lado, ou
né, a maneira com que as poucas chances, né, mas as chances que às vezes apareciam pro Edinha tentar fazer alguma coisa dentro da área, e quando a Alemanha tinha essa posse de bola, era uma posse de bola meio morta, né, porque ficava mais com o tempo com a bola, tentava criar alguns ataques pelo centro, pelas laterais, mas esses lançamentos, esses passes, eles vinham muito mortos, né, então o Japão facilmente tirava, e quando não era facilmente tinha o Tomiyasu, para mim, em uma das melhores partidas aí dele, com a camisa de seleção, sendo implacável dentro da grande área ali. Então, até os momentos que o Japão precisou, teve o Moriyasu, e quando, né, o Tomiyasu acabou não conseguindo tirar a bola, tinha o Osako também, um bom jogo, muito, muito seguro, nem parece que é apenas um goleiro de 24 anos, né, parecia um cara muito mais maduro do que isso. Então, eu acho que toda essa questão, e os 2-1, né? E aí já começa o segundo tempo e as coisas não vão acontecendo, isso começa a dar um nervosismo, né? E as coisas que a Alemanha imaginou que talvez, vamos voltar no segundo tempo, vamos empatar logo, vamos virar 3-2, se os caras vão virar, né, fazer o 4-2 e vai ficar por isso só, né? Os gols não saíram, o Japão foi cada vez mais aumentando e melhorando no jogo. Eu costumo dizer assim, falar, a Alemanha jogou mal, tá, mas eu falo assim, não, quem jogou bem essa partida foi o Japão. O Japão não deu chance para a Alemanha, não deixou a Alemanha respirar, principalmente no primeiro tempo, né, Tino? Com um futebol consistente, técnico, conseguiu neutralizar a seleção alemã em todos os sentidos. Inclusive veio um lance nostalgia na minha cabeça ali no fim do primeiro tempo, que quando o Ayase Ueda rouba a bola ali no meio campo, sai correndo, e o goleiro Ter Stegen tava vindo pra cima dele, pensei, putz, vai ser um gol igual o Takahara fez o segundo gol lá contra a Alemanha naquele amistoso 2006, né? Ele vai pegar, bater no canto ali e sair correndo pra comemorar, né? Mas infelizmente ele perdeu o gol, viu camisa 9 correndo, me remeteu pra 2006. Pensei, nossa, vai ser um gol igualzinho. Mas não deu, não seria um saiu. belo gol, né, do Edinho, assim, por conta desse momento, né? E logo depois desse gol perdido, começa as primeiras modificações no time do Japão, né? O Japão até muda antes, né, do que a própria Alemanha que precisava, né? Então, sai os jogadores que precisam, entra o Taniguchi, entra o Asano no lugar do Eda, né? Depois sai o Ito, entra o Kubo, né? Entra o Otanaka no lugar do Morita, que fez um jogo bem coerente, não foi brilhante, mas coerente ali no meio campo junto com o Wataru Endo, e mesmo com as trocas o Japão continua e parece que até melhorou um pouco, né, com a vinda do Altanaka, o Kubo também, que vem fazendo os últimos jogos, assim, o Kubo na temporada 2022 22 como clube e o início de 23 como seleção, assim, um jogo atrás do outro calando a minha boca. Acho que era todo mundo, dá pra dizer que o Kubo, né? Ele já vinha calando muito minha boca nos últimos tempos e eu era realmente um crítico muito grande do Takefusa Kubo e esse jogo, mesmo ele entrando no segundo tempo, veio para finalizar, veio para buscar, veio com velocidade, né? E foi dessa velocidade que a gente consegue o terceiro gol, né? Que você critica porque você sabe do talento, né? Sabe que ele joga, sabe o que ele tem para apresentar dentro de campo, né? Então, é aquela famosa pressionada lúcida, né? Não é nada viajado assim, que a gente sabe do craque, da joia que ele é, né? Inclusive, ele mudou a cara do Japão no segundo tempo. O Japão ficou mais ofensivo ainda, ficou melhor ainda, né? Ele, no lance do terceiro gol, toma a bola atrás do meio campo, conduz, em vez de dar uma de fominha, não, né? Ele ainda por cima deu exemplo e tocou a bola pro Asano fazer o terceiro gol, né? E matar o jogo de vez. Eu lembro que, infelizmente, nessa hora, na hora desse gol aí, eu tinha um compromisso, né? Sair de casa. E o Thiagão mandou assim, ó, Asano matou o jogo. Só vi a mensagem assim. Mas depois eu cheguei em casa e consegui ver, porque aliás, é uma grande jogada da Star Plus, é um excelente aplicativo, porque ele deixa o jogo na íntegra, né, depois, pra você poder assistir a hora que quiser, né, então, consegui ver o jogo, fiquei feliz. Exato, e se me engano até na própria grade da ESPN, depois alguns jogos são reprisados durante o final de semana, né? Então provavelmente deve ter alguém acabou assistindo esse jogo e na reprise na televisão também, né? Mas esse esquema da Star Plus de estar lá on demand para você ver durante um tempo é muito bacana. E uma coisa que ficou muito muito marcante nesse terceiro gol
mais do Kubo e da finalização, né, para dentro do gol do Asano, é que, apesar de toda essa questão de, nossa, o Asano fez o outro gol em cima da Alemanha, o gol que desmoronou a Alemanha, assim como o Asano fez na Copa do Mundo, mas mais do que isso, né, porque a jogada que inicia, basicamente tinha tudo até para ser a jogada de empate da seleção da Alemanha, né, que a Alemanha vem todo pro ataque, né, até o próprio Rüdiger, que acabou sendo o vilão dessa história toda, né, ele faz o passe, né, mas o passe muito forte, e aí acontece, o jogador perde a bola pro Kubo, que consegue avançar, e o Rüdiger não volta, né, então literalmente abandona o seu posto, talvez pelo cansaço, por achar que alguém poderia fazer, cobrir o buraco ali que ele acabou deixando, mas isso acabou matando completamente o Japão, correndo o meio campo inteiro, com ninguém na marcação do Kubo, e aí o passe passando primoroso ali para, como você falou, não teve nada de fominha. O Kubo, para mim, não é o Messi japonês que todo mundo pintava, mas conseguiu uma maturidade e outra, né? A maturidade e talvez a leveza que uma mudança de clube faz na carreira de um jogador, né? Então, o cara saiu das amarras do Real Madrid e ir para a Real Sociedad, começar a ter um protagonismo de uma equipe um pouco menor, que porta o talento dele, que dá espaço para ele fazer o que ele quer, e o moleque só evoluiu em um ano que talvez ele não evoluiria em 3, em 4, sendo eterno reserva ou moeda de troca, né, da equipe do Real Madrid. E esse terceiro gol do Asano mata completamente o jogo. Eles fazem ainda lá ele com mais alguns jogadores ali, o Kubo entre eles, fazem ali a encenação de fazer as garrinhas do Jaguar e tudo mais, e vira manchete mundial. E para acabar com o end do jogo, né, o jogo já morto, o Hans Flick completamente isolado no banco de reserva, ainda, né, o Kubo ainda arranca pela direita, uma jogada genial, força, velocidade e rapidez na hora de agilizar as coisas. Então acho que esse ápice de velocidade do Japão, eu tenho até medo de talvez não ver tão cedo, porque para mim o Japão ele fez tudo certo, né? Então ele teve velocidade, ele teve agilidade, ninguém foi fominha, os jogadores estavam bem posicionados e se antecipando ao lance, né? Porque tanto o gol do Ito no começo do jogo, quanto o gol do Altanaka foram gols de antecipação, né? Vem o cruzamento do Kubo, né? O Altanaka só se alia um pouco melhor, se antecipa a jogada de cabeceia e faz um gol de cabeça na seleção da Alemanha. E para mim isso aí foi a cereja no topo deste bolo, que é uma vitória excepcional. E claro, isso acabou repercutindo de várias maneiras, né? No mundo afora, que eu fiquei 2 dias ali vendo os jornais, tanto ingleses quanto japoneses, as notícias, as mídias brasileiras, as mídias espanholas, todo mundo falando um pouquinho. Só não consegui muito achar nada em francês, gostaria muito de ver, né, o que talvez o futebol francês, por causa do Ito, né, por causa de outros jogadores ali, poderiam falar. Acabei não encontrando nada muito relevante, mas assim, uma vitória maiúscula, Elias, como talvez eu e você, a gente nunca viu. Vitórias grandes a gente viu, mas com essa superioridade numérica, física, né, e técnica, talvez a gente vai demorar muito tempo para ver de novo, porque realmente foi algo mágico. E nem na geração de ouro, né, a gente viu uma vitória assim no Japão. Contra uma equipe gigante, né? E assim, o Japão conseguiu algumas vitórias bem marcantes, né? Até eu lembro de ter visto um bom tempo comentando na sua página lá no Futebol no Japão, numerando quais eram as vitórias que o Japão tinha em cima de seleções campeãs mundiais, né? Então, lembrando a primeira, que foi contra o Uruguai 96 amistoso, o jogo da Argentina em 2010, que sinceramente não me lembro, eu lembro muito mais do Japão e França de 2012, né, que a gente conseguiu vencer, aí depois... Teve 1-0 contra a Itália, né, gol do Yanagisawa em 2001, né? Exatamente, o jogo, mas se me engano, acho que esse não entra, porque talvez, não sei se foi seleção olímpica, não sei se foi contra a seleção principal, então, sinceramente, deste jogo contra a Itália eu não me lembro. Mas se a gente contar apenas até o jogo da Alemanha contra a França em 2012, depois o Japão fica 10 anos sem ganhar de uma equipe grande, até porque jogou muito pouco contra equipes grandes, né, depois, contra equipes campeões do mundo, e aí depois vai ganhar apenas na Copa do Mundo, né, então ainda falta Brasil, falta Inglaterra, se não contar esse jogo que você citou contra a Itália, falta como acontece contra a equipe principal da Itália, né? E ainda lembrar que o Japão já teve um belíssimo jogo, né, contra a Itália, né? E
jogos passados e tal, que acabou não conseguindo a vitória, mas enfim, são outras histórias. Elias, para você, Oi. qual que, até para você completar e puxar o assunto que você quiser, mas só para não me esquecer, para você a vitória do Japão contra a Alemanha era talvez o que faltava para colocar o Japão neste outro patamar que a gente esperava, ou por ser um amistoso, apesar de tudo, ainda vai ser considerado a longo prazo mais um acidente e um problema da Alemanha do que realmente uma qualidade e algo que o Japão construiu? Não, é realmente algo que o Japão construiu, mérito 100% para a seleção japonesa. Uma vitória gigante, histórica, que vai ficar marcado para sempre, né? Na vida da JFA, que inclusive cala a boca de muitas pessoas que falaram que a vitória na Copa do Mundo foi um golpe de sorte, né? Isso foi um golpe de sorte também, meter 4-1 na Alemanha, vencer 2 jogos seguidos contra a Alemanha. Eu acho que não existe esse negócio de golpe de sorte 2 vezes seguida, né, Tiagão? Então, isso aí serve também para apagar essa sombra, para queimar a língua aí de muita gente que criticou que na Copa do Mundo o Japão deu sorte, né? Então, significa muito, muito mesmo essa goleada, né? Porque uma coisa é você vai lá, ganhou de 1-0 amistoso aí, beleza, né? Agora ganhar de 4-1, falar que foi cagada, aí cagada é a cabeça do cidadão que falou uma coisa dessa, né? Tá louco. E acontece uma coisa no futebol, né, Elias, que é muito, muito triste, mas a grande realidade é que no final das contas o que vai sobrar, né, pra gente, pro torcedor, pra galera que tá vendo nesse momento, é uma coisa. Daqui 10, 15 anos, o que vai sobrar é resultado. Né? Então, ninguém talvez vai falar sobre o porquê do resultado, como é que foi o jogo, mas o resultado vai estar lá e isso é imutável, né? Então, acima de tudo, o futebol muitas vezes foi muito talvez duro com o futebol asiático, com outras seleções asiáticas que conseguiram os bons resultados. Por isso, foi questão de cagado, foi porque os jogadores fizeram o corpo mole. Uma coisa que eu vi, e isso não foi de sites brasileiros, foram coisas de fora, e também conversas de boteco no Twitter, é que talvez algumas pessoas levantaram a hipótese da galera fazendo um corpo mole, porque o Hansi, né, já não fez um bom trabalho na Copa do Mundo, é um cara que talvez já tava meio que, sabe, bambeando ali no cargo, mas isso é completamente papo de boteco, até porque 5 anos eu do fui... corpo mole, pô. Não então, né, existe isso. não existe isso, né? Então, assim, eu fui até atrás das informações do pós-jogo, e o próprio Gundogan, né, que foi o capitão da equipe, falou em coletiva que o vestiário da equipe é uma mistura de tristeza, de frustração, e que ele, particularmente, acha que ele falhou com o treinador. Então, assim, ninguém tá. Pode ser que seja mentira? Pode ser. Mas até onde eu li, e até as aspas do Gundogan, mostra como um cara que queria vencer, que não queria fazer, né, receber um visitante em casa e perder de 4-1. Então eu acho que se teve algum problema, foi um problema técnico, um problema de competência ali em algum momento, na escalação talvez de jogadores que estavam cansados, não estavam nos seus melhores momentos, mas não que os jogadores fizeram um corpo mole, e no final das contas, né, um ou 2 dias depois, foi anunciado que o Hans Flick tinha sido mandado embora, né? Ele foi demitido da seleção da Alemanha, e agora a seleção alemã vai em busca, né, de um novo nome aí, já que tem eliminatórias para a Eurocopa, eliminatórias para a Copa do Mundo, e a vida continua independente de qualquer coisa, né? E o Hans Flick acabou ficando na seleção alemã no comando por 25 jogos, e lá teve 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Bem Chegou, ficou seguidas, pensando né, assim. inclusive. É verdade. Perdeu pra todo mundo, coitado. Eu fico imaginando assim, existe corpo mole em clubes, né? Mas na seleção, cara, eu acho assim, negócio. É meio besta, né? É impossível ter um corpo mole. Você tá representando o país, tá representando a bandeira do teu país. Porque você não tá vestindo uma camisa. Você tá vestindo a bandeira do teu país ali. E se descobrem que você fez um corpo mole, que você não queria jogar, tem gente que nunca mais é convocado para a seleção por causa dessas coisas, sabe? Então, tem todo esse peso aí, tem toda essa questão, né, Tigão? Então, é muito impossível que exista um corpo mole em jogos de seleção, cara.
A não ser que tenha algum motivo muito forte, né? Sei lá, um motivo político, alguma coisa assim, entendeu? Agora, corpo mole para derrubar técnico, né, em seleção é novidade para mim, cara. Não E sei. tem, e tem muita cara de balela, né? Levando em consideração tudo que você falou, né? Cada vez mais aumenta a chance de ser uma baita de uma balela, ou o papo de alguém que tenta achar maneiras de você diminuir a vitória de uma equipe menor, né? Uma É, equipe, nunca né, tá bom, mais né? fraca, né? Nunca tá bom, então realmente é assim que funciona. Mas, né, no final das contas, o que importa é Japão 4, Alemanha 1, e ficamos sim Uhum. muito felizes e criamos grandes expectativas mais cautelosas para o jogo contra a Turquia, até porque a mística, né, do Japão é incrível, né? Joga muito bem, Uhum. incrível, depois vai lá Salve, e Yuri. faz exatamente, faz aquela pataquada contra a Costa Rica, por exemplo, que talvez é o melhor exemplo mais recente que o Japão teve. E Elias, tivemos um belíssimo jogo, né? De reservas, essa é a grande realidade, é um jogo de reservas das duas equipes, onde o Japão se sobressaiu novamente em velocidade, novamente em qualidade no seu passe, no seu toque de bola, e pegando uma equipe turca um pouco cansada, né, desses jogos com pouco espaço de tempo, né, entre um amistoso e outro. No caso, a Turquia vinha de um jogo de eliminatórias para a Eurocopa, e aí a equipe turca então decidiu então dar minutagens, né, para os seus jogadores reservas. Basicamente entrou com 10 jogadores reservas. O Japão também modificou 10 dos 11 titulares do primeiro jogo, e nós tivemos um jogo muito mais aberto, já que, né, ficou muito mais difícil de prever o que poderia acontecer, e o Japão acabou sendo muito melhor do que a gente esperava, né? Fez um primeiro tempo belíssimo, né, contra o reservão turco. O reservão japonês jogou muito bem, mas talvez seja este o jogo que a gente vai comentar muito mais coisas do que Sim. propriamente o Uhum. jogo, né, Elias? Antes de a gente falar do jogo da Turquia, só para completar a informação, que no jogo da Alemanha entraram no segundo tempo o Taniguchi, o Doan, o Tanaka, o Asano Hashoka e o Kubo, né? Que eram todos esses jogadores que entraram em campo. Agora, entrando no jogo contra a Turquia, eu tive assim, eu vou começar falando das minhas tristezas e frustrações, aí depois eu começo a falar sobre o jogo em si, tá bom? As minhas tristezas ficaram justamente pelos dois jogadores que eu tinha muita expectativa que vão começar jogando essa partida, que era justamente o goleiro Kosuke Nakamura, né, Tiagão? E o Kyogo lá na frente, né? Infelizmente, o Kosuke Nakamura fez uma partida abaixo, falhou no primeiro gol, né? Que o Japão tomou. E o nosso querido Kyogo perdeu gols que ele geralmente não costuma não perder, né? No primeiro tempo ele recebeu livre ali, marcar, abriu, até para abrir o placar do jogo e acabou perdendo, né? E na etapa final é uma típica jogada que o Celtic faz, com uma Edinha cruzando ali da lateral do campo para o centro de ataque, do centro da área. O Kyogo foi lá e errou de novo, né? Acertou atrás. Eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei feliz e puto, né? Feliz que o Kyogo foi titular no jogo e puto porque ele não conseguiu marcar. E é incrível o que acontece na história do Furuhashi na seleção japonesa, né? Um cara que arrebenta, ele faz o mais difícil. Ele joga bem na Europa, é o principal jogador de uma equipe europeia, é referência de ataque na equipe europeia, inclusive sendo artilheiro 2 vezes seguidas no Campeonato Europeu, né? No Campeonato Escocês. E na seleção ele não consegue mostrar, não consegue jogar. Ele joga no Celtic, né, cara? É incrível o que acontece com o nosso querido Furuhashi. É uma coisa que eu quero falar mais tarde com você, né? Sobre isso. Agora, quanto à partida, a jogada do primeiro gol do Japão foi algo assim de encher os olhos, né? Nossa, troca de passes, chutaço na gaveta da Tsukito, assim, foi uma coisa maravilhosa, né? É uma belíssima estreia, né, do Ito aí na seleção, na seleção japonesa. Se não me engano, foi o primeiro jogo dele, né? Se não me engano, Uhum. ele era um dos rookies, né, na seleção japonesa nessa Ele já convocação. tinha jogado, acho que era só o Maikuma, né? Que era. Ah, tá, o Michael Mack, Estreante. esse realmente era o estreante mesmo, né? Então, assim, um belíssimo jogo em questão que ele fez, um começo muito bom da seleção japonesa. E outra, o Doan, ele dá uma característica pro ataque do Japão,
onde ele vem com uma forma de driblar muito mais ofensiva, né? Então, enquanto você tem um Jinha Ito que é mais plástico, né? O Mitoma que dispensa comentários em como ele constrói a maneira que ele dribla o cara, né? Pô, até porque o Mitoma tem toda essa questão que a gente vive falando dele ser o cara que um jogador que foi lá, estudou, fez faculdade, né, fez até tese sobre dribble, então o cara um pouco mais nerd nesse assunto, quanto o Doa é um jogador que já teve até que, talvez, até que se reinventar no meio da carreira, né, Elias? Já foi contestado algumas vezes, né, foi um cara que em algum momento, eu lembro de a gente já ter até conversado sobre o Hinomaru, de ele ser um cara que talvez Já fora da poderia. Copa, inclusive. Exatamente, de talvez ser um cara já dispensável em alguns momentos, né? De talvez não ser aquele jogador que busca o gol como todo mundo esperava. Então, assim, o Doan já foi sim, já teve lá a sua dose de questionamento, né, dentro da seleção. Mas quando ele vem com vontade, né, e ele vem em busca desse drible mais ofensivo, desse toque, né, trabalhar de uma forma bem única dele, e isso casou muito bem com esse primeiro tempo do Japão. E aí, né, quando o Atsuki Ito recebe com espaço, né, na entrada da grande área, faz um belíssimo chute no jogador do Reds e acertou basicamente ali a gaveta, né, e não tinha nem o que falar, né. Então, belíssimo gol dele ali. Eu fui até atrás aqui dos números, Elias. Ele tinha já estreado na seleção contra El Salvador, né, na vitória lá de 6-0, jogando ali 14 minutos. E depois, então, basicamente esse fosse o segundo jogo, mas já estava no plantel, né, desde o jogo contra El Salvador. Então, um belíssimo nome aí que surge e com certeza vai chamar mais atenção, né, o volante aí da equipe do Red Diamonds, do futebol japonês, então é um nome para se ficar de olho. E aí o Japão engata essa marcha mais rápida, né? E aí eu acho que é onde pega a Turquia de muito calça arriada, né? Como diz aí os antigos, e vai engatando uma chance atrás de chance, ataque atrás de ataque, até que o Nakamura consegue também o segundo gol logo depois, né, Elias? Então, um primeiro tempo que começa exatamente como o Japão queria, né? Com até, né, ainda no primeiro tempo, um double, né, do Kei Nakamura, que jogou também para mim um destaque dessa equipe nesse segundo jogo. Esqueci de falar que o Japão entrou um pouco diferente, né? Entrou com o Kosuke Nakamura no gol, com o Maikuma, o Taniguchi, Machida e o Hiroki Ito, né? O Tanaka, outro Ito, jogou uma itada aí que, meu Deus do céu. O Don, o Kubo, o Nakamura, né? Fez 2 gols no primeiro tempo. E o Kyogo, né? Entrou na etapa final o Wataru Endo, o Juneito, Miyasu, Hashoka, o Shimichi, nosso querido Maedinha, né? Então era 35 minutos do primeiro tempo, já tava 3-0 pro Japão, né? Então poderia estar muito mais, né? Se não fosse aquele gol perdido do Kyogo, né? Infelizmente ele acabou por errando. O primeiro gol do Nakamura foi oportunista, né? Se não me engano foi o Rubinho, né? Que chutou. Isso, no rebote ele pegou. No rebote ele acabou por pegar, chutou forte, né? Chutou com vontade, assim, no cantinho ali, e marcou o segundo gol. E o terceiro gol também foi uma jogada muito bem construída. Uma coisa que o Japão tá muito bom, Tiagão, é a famosa roubada de bola, né? O famoso ladrão. O ladrão vem por trás, rouba a bola do adversário, corre na velocidade em diagonal e toca para dentro da área, né? Você vê que, se não me engano, quem roubou a bola ali o Maikuma. Maikuma? Aí, então. Roubou a bola, correu, tocou a bola para dentro da área e o Nakamura conseguiu dominar, né, sozinho, chutar força, matando o goleiro. Então virou aí uma jogada bem característica do Japão, aproveitar que o adversário dá aquela famosa bobeada e rouba a bola, né? Exatamente. E o Keita Nakamura que consegue a finalização, belíssima jogada do Maikuma, jogador da equipe do Cereço, e quando ele faz o toque ali, ele consegue fazer a finalização para matar literalmente qualquer chance do goleiro, é mais o nome de um jovem, né? Até parece que não, mas o Keita Nakamura tem 23 anos também, Maikuma também é muito jovem, e mais um jogador da equipe do Remy, né?
do Rams ali, State Rams, junto com o Jean Ito. Então, com certeza, né, são nomes aí para a gente ficar de olho. A gente fica um pouco mais, às vezes, mais centralizado, né, nos grandes nomes que tem, mas se você parar a pensar, até entre, digamos, os reservas do Japão, tem jogadores com belíssimas características e cada uma diferente da outra, né? Então, como você vê as finalizações ali mais de bate pronto, né, que o Keita Nakamura tem, você percebe que o Japão tem uma variedade de jogadas que eu acho que pode ser muito importante, né, na hora que realmente sair dos amistosos e chegar nos jogos valendo, né, esse leque de oportunidades. Eu acho que o leque de opções, né, de jogadores diferentes, eu acho que vai ser a dor de cabeça positiva, né, pro Moriyasu aí na hora de montar essa seleção final. E como você falou, já era 36 minutos, né, 3-0, um primeiro tempo excelente. Se não fosse, né, aí talvez o revés, né, para mim a única coisa que me deixou assim um pouco intrigado desse jogo foi como o Nakamura entrou, né, como tendo essa chance de poder jogar essa partida. Eu achei ele um pouco afobado nos lances que ele defendeu, sabe? Muito lance que ele, sabe? Eu gosto da explosão que ele tem, então tanto que a primeira finalização ali acho que um dos primeiros chutes que a Turquia faz ali, que ele pula, defende e ele meio rapidamente já volta à posição dele. Então assim, ele é muito explosivo, né, nos lances, né? Mas assim, talvez até por todo o tempo, né? Ele também é um goleiro que infelizmente teve que fazer uma rodagem aí em equipes onde ele precisa, né? Sofrer muito mais, né? Ele é goleiro do Portimonense, a gente sabe que lá no Portimonense as coisas não devem ser muito fáceis, vidas difíceis pro goleiro aí do Japão. E ele, né, sempre tentando ali mostrar o melhor possível, mas às vezes eu senti ele um pouco inseguro, né? E aí no lance, né? No lance talvez que ele era para defender fácil, a bola acaba batendo nele, né? Bateu roupa, e aí quando ele vai tentar forçar para defender a bola, acaba se machucando no lance, né? A Turquia faz o gol, diminui o placar, e ainda o Kosuke Nakamura acaba machucando ali, ele já cai com a mão no ombro e já é substituído pelo Daniel Schmidt. E a gente que sempre reclama, né, um pouco dos clubes reclamarem de liberação de jogadores, né, nas datas FIFA, né? O Japão não tem muita sorte, né? Porque o Edinha se machucou, né? No jogo contra a Alemanha e nem jogaria esse jogo. E agora o Kosuke Nakamura volta a Portugal também machucado. Então, assim, lances, né, de jogo, coisa da profissão. Mas realmente a data FIFA às vezes dá uma dor de cabeça para os clubes. E eu acho que a dor de cabeça do Portimonense pode ser bem complicada para as próximas rodadas aí do Portuguesão 2023/2024. E o Feyenoord complicou também a contusão do Edinha, né? Semana que vem tem estreia na Champions contra o Celtic em casa, né? Então. O primeiro duelo do japonês já falhou, né? Que não sei se o Eda vai jogar aí na semana que vem, né? Então parece que já falhou. E uma coisa que eu queria comentar com você, Tiagão, é que a Turquia chegou a marcar 3-2 para variar, uma coisa que me preocupa, né? As falhas defensivas da seleção japonesa, né? No primeiro gol tivemos a falha do goleiro, né? E no segundo gol uma falha defensiva, aquele respingo na área que deixou o jogador turco ali livre, né? Para fazer aí o segundo gol da seleção, né? Então essas falhas defensivas me preocupam muito. E mais uma vez acende aí o sinal amarelo, né, Tiagão? Para acabar melhorando aí esse setor defensivo. E o terceiro gol, o quarto gol, né, da seleção japonesa, uma jogada maravilhosa, ofensiva do Junya Ito, que disparou lá do meio campo e só conseguiram segurar ele derrubando e fazendo pênalti, e uma cobrança aí ótima do nosso querido Junya Ito, que vem sendo um dos gigantes nomes da seleção japonesa nos últimos 4 anos, por assim dizer, né? Exatamente. Esse vacilo que você falou na parte defensiva, claro, a gente já esperava um pouco mais de erro por ser uma equipe reserva. E aí, quando sai o Maikuma, que estava muito bem, entrou o Rashoka, né, que joga na Bélgica, no famigerado time, naquele cujo nome às vezes eu evito falar. Ele entra um pouco mais desligado, ele dá um espaço e consegue ali o cruzamento ali. O Japão até conseguiu, se não me engano, o Taniguchi até chega, né, resvalar na bola ali. Mas assim, comparado com o primeiro jogo, a primeira...
os 2 gols que o Japão toma foram os gols que poderiam ser facilmente, né, evitados, né? Mas como não fez falta no final do placar, tudo bem, né? Mas se for ver de todos ali, sinceramente, nem o Daniel Schmidt ele fez ali uma sequência de defesa. Teve um momento ali após, né, o segundo gol da Turquia, e eu falei, opa, e agora, né? Já tá 3-2, a Turquia vai para cima, fez as modificações. O Daniel Schmidt precisou, ele fez aí questão de 2, 3 minutos, fez 2 defesas muito, muito importantes, que manteve o Japão na frente, e aí depois dá o contra-ataque, depois de um tempo ali, o Jun Aito acaba arrancando, consegue o pênalti e mata o jogo com o placar de 4-2. E já que eu falei da entrada do Hashioka, né, lembrando que o Daniel Schmidt substituiu, né, o Kozo Nakamura no gol, depois entrou o Hashioka no lugar do Maikuma, o Jun Aito, né, entrou no lugar do Doan, o Daisen Maeda entrou no lugar do Keita Nakamura, jogando com ponta, né, então o Daisen joga um pouco improvisado um pouquinho longe ali, mas se não me engano, ele já me falou isso, que o Daisen é um pouco mais polivalente, ele meio que joga aonde colocar ele, né, então Ele se vira bem. Ele se vira bem. Entrou o Ataru Endo, né, no lugar do Ito, né, do Ural Reds, e o Tomiyasu também entrou no lugar do Matida, que para mim, nessa parte defensiva, o Matida ali fez na lateral esquerda ali fez um bom jogo, né, imagino que a pontuação dele tenha sido muito boa aí nos sites aí que cobrem essa parte. E para um jogador que talvez a gente não esperava muita coisa, né, da parte defensiva, acabou fazendo um jogo muito limpo, e o Maikuma também fez passe, avançou, defendeu, então foi um jogo bem interessante. E no final das contas, Elias, mais uma vitória, 4-2, só claro, né, fica, aí talvez a gente entra no assunto mais importante, que é o Furuhashi não foi substituído, jogou o tempo todo, teve sim lá a sua chance, como você falou, bola na trave, teve até no meio tempo um lance que ele vem, claro, marcado, ele puxa para a direita, não, ele puxa para a esquerda e tenta bater com o pé trocado para tentar pegar o goleiro desprevenido. O chute acabou não indo pro gol, né? Acabou indo para fora. Mas assim, força de vontade eu acho que não é o problema do Furuhashi, né? E essa né, a zica, né? Nossa, o problema do Furuhashi na seleção, por que o gol não tá saindo? Dessa vez, até isso que eu até falei no nosso grupo lá, não dá para dizer que o problema é o treinador, né? Então ele jogou 90 minutos, era um adversário extremamente plausível de conseguir fazer um gol, né? Não era nada, né? A Turquia reserva não é imbatível, como, né, tomou 3 gols com bola rolando e um gol aí no pênalti, mas mostrava muitos espaços, o Japão conseguiu expor muitos esses espaços e acabou fazendo um jogo muito coerente, mesmo jogando com a equipe reserva. Mas a questão do Furuhashi, talvez, por tudo que o Furuhashi vem fazendo em clube, ele talvez merece um pouco de discussão, porque é o seguinte, Elias, eu já começo a imaginar isso na análise de hoje, que o Furuhashi ele vai ter um papel de reserva nessa seleção japonesa. E quando eu falo de reserva, ele talvez seja até uma opção abaixo do Asano, né? Vamos supor que o Edinha seja o titular, o Asano é o plano B, e aí você tem um plano C, que seria Furuhashi ou Daisen Maeda, né? Então, mas como o Daisen joga polivalentemente mais de uma posição, o Furuhashi também, mas o Furuhashi basicamente ele é um atacante, então você imagina que talvez nem para o Furuhashi seja interessante ele ser uma terceira opção, né, no Japão, onde talvez ele só tenha a chance em um jogo já vencido, ou em um amistoso que não tem tanta importância, ou num jogo, né, dessa segunda fase, que por Japão vai ser a primeira, né, mas o Japão entra na eliminatória asiática na segunda fase. Né, então, e a gente sabe que toda segunda fase normalmente são adversários mais fracos, então talvez, né, uma hora esse gol vai sair do Furuhashi, mas talvez contra um adversário que não tem expressão nenhuma, né, um jogo já ganho, e aí talvez isso possa ser um agravante a médio prazo na carreira do Furuhashi, né? E ainda tem mais o detalhe que ele não é nenhum jovenzinho de 22, 23 anos, né? Então o tempo é ingrato, né, com o Kyogo no Celtic. Se não me engano, ele tem um contrato bem longo, né, agora que foi renovado com a equipe escocesa, e basicamente ele vai passar o auge da sua carreira, né, no futebol escocês,
e ainda tem que mostrar esse serviço da seleção japonesa. Elias, eu acho que a gente não pode apontar o problema, mas dá para apontar que talvez o Furuhashi ele possa sofrer desse mal de não querer ser reserva? Não acho assim que ele tenha esse problema de não querer ser reserva, Thiagão. Ele é um jogador bem humilde, bem disciplinado, né? Não acho que ele não vai ter. Acho que ele não vai ter esse problema, né? Tanto que ele era reserva já nas eliminatórias para a Copa do Mundo e ficou chateado porque não foi convocado pro torneio em si, né? Mas ele nunca reclamou, nunca ficou de cara, nunca ficou de topete erguido quanto a ser reserva na seleção, né? Ele fica chateado quando ele não é convocado. Mas a participar do elenco ele vai mesmo para ser banco, essas coisas. Isso aí eu não vejo problema. Só que, assim, se você for parar para pensar, o Kyogo desses atacantes que são convocados para a seleção atualmente, ele é o segundo que mais fez gols na seleção, né? Você vê, o Asano tem 9 gols em 45 partidas e o Kyogo tem 4 gols em 19 jogos, né? Aí tem o Daisen Maeda que tem 3 gols pela seleção, tem o nosso querido o Edinha que já tem 3 gols também, o próprio Matino, né, que vem sendo convocado na sua escolha de fora, também tem 3 gols, né? Então, ele ainda, mesmo não marcando, já estando nessa seca aí, ele tem mais gols que essa galera por enquanto, né? Mas o grande problema do Furuhashi mesmo é que ele não foi decisivo em um jogo grande, né, Tiagão? Em um jogo importante, assim, ou um amistoso contra equipes maiores, né? Ele só fez gol em times menores, né, no começo das eliminatórias e tudo mais. E quando tinha chance disso, acabou ficando de fora da Copa do Mundo, né? Então, ele vai ter que trabalhar muito isso, trabalhar principalmente a parte psicológica, porque ele não consegue render o que ele rende nos clubes, né? Não sei se é uma pressão muito grande quando ele veste a camisa da seleção, do país, sei lá, né? Então já são 19 jogos aí que ele teve a oportunidade de jogar e até agora não mostrou o porquê ele veio. Futebol a gente sabe que ele tem muito, né? Que ele é um craque. Mas ele tem que se aflorar, tem que melhorar e bem na seleção japonesa, né? Ele teve oportunidade nessa partida aí, perdeu gols que ele não perderia lá no Celtic, nesse primeiro aí que a gente falou, que ele se deslocou bem dentro da área e bateu para fora. E o segundo com uma jogada típica de Celtic, né? Como eu comentei ali anteriormente, cruzamento de Maeda para a área, ele acerta a trave, né? Então realmente é uma nhaca, uma zica aí que tá circulando o Kyogo, né? A gente sabe do talento que ele tem, eu daria mais chances. Claro, entra no segundo tempo para tentar resolver alguma coisa, ou quando já estiver decisivo, porque realmente, por enquanto, pelo desempenho que ele vem mostrando na seleção, é para ser banco, né, Tiagão? E quando você falava, eu ficava aqui matutando o seguinte, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Ele não tem tantos poucos gols como talvez os artilheiros recentes do Japão. Só que o Kyogo já mostrou que ele não tem as costas quentes que alguns jogadores têm, né? O Asano é o jogador com mais costa quente possível dentro da seleção atual, né? E o Edinha, por ser o Edinho, o jogador que tem uma perspectiva de conseguir grandes clubes ainda na carreira, chamar a atenção de clubes maiores, então isso, a gente sabe que isso existe, tá? A gente não adianta a gente imaginar que existe a falácia da meritocracia, que a gente sabe que meritocracia é uma balela dentro do futebol. Tem gente que acredita na coisa mais folclórica, mas a gente sabe, pô, a gente tá cansado de ver exemplos aí, e não precisa nem sair do Brasil, hein? Onde essa questão de meritocracia não existe, até porque a gente vê hoje uma seleção brasileira muito igual o que era na Copa do Mundo, e é toda a questão de, temos que trocar o treinador, porque o primeiro é o treinador, e a gente vê que a gente não é muito bem assim. Então, assim, meritocracia é um problema. E eu acho que talvez assim, eu acho que a única coisa que possa pavimentar esse problema, né, essa via de problemas de zica que o Kyo carrega, talvez ele sabe que ele não tem tanto tempo que outros tiveram ou que vão ter, né, não vai ter a paciência,
né? Então, o que eu espero é assim, que o Kyogo não tenha que esperar uma lesão. Vamos supor, perto da Copa, a Sano se machuca. Perto da Copa, o Edinha se machuca. Então temos o Furuhashi. Entendeu? Até porque eu tô falando de Copa do Mundo, a gente pode levar isso para algo mais imediato, né? A Copa da Ásia. Né? Então, o Kyogo provavelmente ele vai estar nessa convocação final como um jogador reserva e talvez como um jogador que possa entrar no segundo tempo ali, que realmente não é indiscutível o futebol dele em clube. O que é discutível é o quanto ele pode ser matador como um camisa 9 de seleção, né? Então, mas o camisa 9, seleções do mundo todo tem problemas, né? Então não é algo específico O do Brasil Japão. tá tendo. Exatamente, o Brasil tá numa safra muito difícil e essa safra não é de agora, né? Desde de Gabriel e Jesus, que não vingaram em Copas do Mundo, até outros jogadores, e hoje respingam no mercado e tudo mais. Olha, na verdade, pra ser bem sincero sobre o Brasil falando, né? Desde 2010, talvez, desde Luiz Fabiano, desde talvez. a saída do Luiz Fabiano, cara. É. Foi um atrás do outro, assim. E o Luiz Várias Fabiano já era velho em tentativas aí e 2010, tal. né? Detalhe. Sim, tem toda essa questão. Então, assim, se a gente parar a pensar por essa ótica, esses problemas tem nas maiores seleções do mundo, né? Então, o Japão também teria esse problema. O bom é que hoje nós temos outras opções, mas o problema não o problema, mas o que talvez machuca é talvez do Kyogo ele entrar naquele hall de jogadores que a gente sabia do potencial de seleção e ele não conseguir tempo para mostrar isso da seleção, não conseguir oportunidade porque ele não estava num bom momento, ou pegou um momento que tinha gente voando, né, e acabou ofuscando ele, né? Então, realmente eu acho que essa é a discussão. Só que assim, Elias, e uma coisa é verdade, ele teve a chance, infelizmente, por N motivos, não aproveitou, e provavelmente o próximo jogo ele vai ser banco, mas a gente vai ver o mês que vem que temos ainda amistosos, né? Ainda no mês que vem a gente começar as eliminatórias asiáticas. Teremos aquele papo, o Kyogo, por que ele não tá jogando? O Kyogo, como pode ele não ser titular? Então, assim, só o fato do Moriyasu não ter tirado ele no final do jogo já mostra que, assim, ó, É um bom a gente sinal. é um bom sinal. Se ele tivesse sido sacado, entendeu? Para colocar um Asano, por exemplo, aí eu acho aí já era. Entendeu? Então, porque o Edinha não poderia jogar porque foi cortado nem no banco que esteve. Mas assim, o fato de não ter colocado ali um Asano, né, ou até improvisado outra coisa ali na frente, mostra que pelo menos ele não sai queimado, né? Porque ele tentou, por exemplo, até no jogo atual do Brasil aí, jogando fino contra a Bolívia, o Richarlison não consegue fazer o gol, ele vai lá, sacada time pelo Diniz e o cara sai aos prantos e irritado. Né? Então, isso não aconteceu na seleção japonesa, então para mim é um bom sinal, apesar que não dá para também, né? O Moriyasu é tudo, menos transparente muitas vezes. Então, pode ser que ele deu esses 90 minutos, porque se numa próxima convocação o Kyogo não estiver, né? A gente vai voltar aqui, vai pautar, porque talvez isso acabe sendo levado em consideração. Apesar que eu acho que nesse momento o Kyogo não ser convocado para pelo menos os próximos amistosos seria uma grande besteira, mas pode acontecer. Tem duas coisas que eu quero comentar para você. A primeira é justamente isso, que o Moriyasu pode ser, tem um argumento já na manga falando, mas eu dei 90 minutos pro cara lá, o cara não fez, sabe? Um jogo ganho, né? Não fez um jogo ganho, né? Então, tá vendo? Vocês estão me enchendo o saco, mas o cara não fez nada. E o segundo argumento lá que eu queria comentar com você, que você falou da meritocracia lá e tal, que a gente tem costas quentes, que realmente é real, é tanto fato isso, porque tanto que o Maedinho, o Daisen Maeda, teve que fazer chover para conseguir ser convocado para a Copa do Mundo, né? Tudo que ele fez nas eliminatórias, jogou bem Copa América também aquela vez, jogou bem, ele se matou nas eliminatórias, e conseguiu jogar bem a Copa do Mundo e tal, ele conseguiu literalmente nos dentes aí essa vaguinha na seleção japonesa, porque ele sofreu, né? Tanto que eles virou uma peça importante na seleção mesmo ano passado, porque tanto que ele se matou para conseguir aí consolidar seu nome na seleção, né, Tiagão? Por quê? Porque não tem costas quentes, porque as coisas da meritocracia não rola com ele, né? Ele conquistou na raça mesmo a vaga aí para a seleção e muito bem merecido, coisa que aconteceu no próprio Celtic, né, Tiagão? Quando ele chegou lá, era para ele ser reserva na equipe do Celtic, mas viram que ele é um cara tão dedicado, tão raçudo
assim que o cara conquistou o coração de todo mundo lá também, né? Inclusive, já com esse segundo treinador novo, né, o Brendan Rodgers, ele nem no banco fica, né? Ele já é titular e já começa jogando todas as partidas. Pra você ver como alguns jogadores eles têm um pouco mais de prestígio, de nome, ou até mesmo staff, né? As pessoas que estão por trás do jogador, e isso faz muita diferença, galera. Não caiam nesse conto aí, né, do vigário, né? Que, não, o jogador vai lá, ele chega humildezinho pra jogar bola, e as pessoas vai dar chances iguais pra todo mundo. Isso não existe no mundo real, em muitos lugares do mundo, infelizmente. E sobre o Celtic, Elias, eu até tenho uma última pergunta para falar para você hoje, e essa talvez um pouco mais cabeluda, mas serei franco em falar com você. Mas antes disso, para a gente não perder o fio da meada, só para a gente acabar esse de seleção, Elias, os números de Japão nos dois jogos foram o seguinte, né? Algo que a gente não falou no primeiro jogo. O Japão no jogo contra a Alemanha, né? No final das contas, teve 14 tentativas de chute a gol, finalizou 10, né? Corretamente. O Japão teve 36% de posse de bola contra 64% da seleção da Alemanha. E no jogo contra a Turquia, porque o placar foi de 4-2, o Japão teve menos posse de bola, mas aí uma posse de bola um pouco mais, né, um pouco mais coerente, trocando um pouco mais com a equipe turca. No final do jogo, o Japão teve 48% de posse de bola contra 52% da Turquia. O Japão teve 12 tentativas de chute a gol e 6 finalizações corretas contra 14, né, e 8 chutes corretos da seleção turca. Então, assim, números mais parelhos, mas de qualquer maneira, nos dois jogos, o Japão foi muito superior. Os números do Moriyasu melhoraram bastante, né, já eram muito bons e continuam melhorando ainda na seleção. Ele chegou no seu jogo de número 68, né, na frente da seleção principal. O Moriyasu já tem 45 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. A seleção, né, a Moriyasu Japan, chegou ao número de 153 gols marcados e apenas 54 tomados. Esses são os números atualizados da seleção japonesa, que atualmente é o número 20 do ranking da FIFA. Eu sempre acabo caindo nessa cilada que é ver esse ranking da FIFA, e muito me surpreendi com o Japão em 20º e a Alemanha em 15º, e aí você vê o ranking da FIFA, é aquela maluquice que a gente fala que não tem que levar muito em consideração, né? Porque, por exemplo, tem Suíça e México e Estados Unidos e Itália na frente, entendeu? Então, assim, é um ranking meio, sei lá, meio fanfic pra mim em muitos momentos. E esse ranking da FIFA é tão cagado que inclusive substituições fazem parte aí, aumentar o coeficiente do ranking, né? Por exemplo, contra a Alemanha, se o Japão não tivesse feito todas as substituições, ele poderia subir até para 18º, 19º aí. Cara, No que ranking, maluquice, cara. É um negócio muito doido, cara. Bem, o Japão é o 20º, é a melhor equipe da Ásia, né? E depois a segunda melhor vem logo atrás, aí vem Japão, Peru em 21º, depois vem o Irã, né? Em 22º Irã que bem, ficou durante anos no líder da Ásia, né? Pois é, e agora o Japão é o novo líder, espero que assim mantenha, mas assim, realmente um ranking que eu falo aqui pela brincadeira, mas assim, dificilmente você conhece alguém que leva muito a sério, a não ser os primeiros, Argentina, França, Brasil e Inglaterra, mas basicamente esses números são, sim, em alguns momentos, muito questionáveis. E Elias, talvez para finalizar, não sei se você tem mais alguma coisa para argumentar, mas a minha pergunta e essa é uma pergunta que não é minha, mas é um questionamento que eu vejo na internet, não é de agora. Na sua opinião sincera, esse prolongamento de contrato, um contrato, se não me engano, até 26, eu posso estar errado, mas acho que até 26 é isso aí, dele e do Maeda. Até 26 do Maeda, ok, beleza, porque sinceramente, como eu já falei várias vezes, eu acho que o Daizen Maeda, ele tá num auge, eu acho que mais que isso, eu acho que é demais o Daizen, mas ele pode me surpreender e até espero que sim. Mas pela questão do Kyogo, você acha que talvez até dos 26 entra um pouco naquela conversa que a gente já fez uma vez sobre, por exemplo, o Honda, que o melhor do seu futebol ficou preso jogando na Rússia, entendeu? Ou né, qualquer outro jogadores aí, talvez o Okazaki, que jogou durante muito tempo em times um pouco menores e tal. Talvez esse contrato até 2026 com o Celtic passa pelas cabeças que pode ser talvez maléfico, entendeu? Para o Kyogo a médio prazo, já que agora ele precisa ter mais costas, precisa ter mais números, e talvez uma equipe melhor facilitaria esse caminho dele para se manter na seleção, ou não? Você acha que isso não influencia em nada
a continuação dele e a meritocracia talvez que ele deveria ter por fazer números excelentes no Celtic. Tiago, eu vou mostrar uma outra visão assim que talvez expanda a tua cabeça. Na verdade, o Celtic ele foi muito esperto porque valorizou o jogador e valorizou o passe do jogador, né? Isso não significa que o Kyogo vá ficar até 2026 mesmo, mas é uma forma de garantia do Celtic de não perder dinheiro e não perder a valorização do jogador, né? Porque, por exemplo, se ele não renovasse o contrato para essa temporada, ele poderia ir de graça para Blackpool jogar a segunda divisão, ir pro Birmingham, essa coisa e tal, né? Enquanto ele renovando o contrato até 2026, o time da Premier League pode se interessar por ele, comprar ele num valor bom para ele e um valor bom pro clube, né? Pro Celtic no caso, entendeu? Então envolve muita coisa, né? Não só que, mas puxa vida, ele vai passar a carreira inteira no Celtic e tal, poderia. Isso não quer dizer que ele vá ficar no time, né? Isso é uma forma de valorizar o jogador e uma forma de o clube não perder dinheiro com isso também, né? Fazer uma boa venda e agitar inclusive o mercado, né? Tipo, o Kyogo foi vendido pro United por 100 milhões de libras, sabe? Isso vai ficar na história lá do futebol britânico, entendeu? É essa visão que eu tenho, assim. Acabei de ver aqui, Elias, talvez a gente tenha que observar um pouco melhor, mas de acordo com o Transfermarkt, tanto o contrato do Kyogo quanto o contrato do Dyson vai até dia 31/5/2027. Tá, então, né, então, se for, talvez estender um pouco mais do que 26, né, então, assim, é tempo para Dedéu, né, pós-Copa do Mundo e tudo mais. O Hatate Mas, também foi assim, estendido. o Hatate também deve ser basicamente tudo esse mesmo período. Vou até, quando eu termino a minha frase aqui, dar uma olhadinha aqui na questão do Real Hatate, e que inclusive tá machucado, né, por isso que não foi convocado, né, então a galera perguntando, por isso que o Hatate sim, Elias, até dia 31/5/26, então Daisy Kyogo 27, Hatate até 26, e vendo para essa que você falou, realmente, claro, ninguém quer perder jogador de graça, então se você estende, você valoriza o passe do cara, e isso, claro, que entra num ciclo muito positivo, até porque o Celtic é tudo menos bobo, né? Então ele vai valorizar, é uma equipe que sabe fazer dinheiro, o Celtic sempre soube fazer dinheiro com a maioria dos jogadores, né? Dificilmente você vê o Celtic entrando em barcas furadas muito consecutivas, né? E você falou exatamente, olhando aqui a linha cronológica de valorização do Kyogo, com certeza o salto do número dele é bem grande, assim, hoje brinca, claro que esses números aqui são muito especulativos, na casa dos 14 milhões, né, então, dos 14 mil libras, então, assim, são alguns valores muito absurdos, mas ainda com 14 milhões, então, são números bem expressivos, a gente sabe, claro, que não é exatamente a grande realidade no mercado, no final das contas, mas ainda assim é uma valorização de, pelo menos, Elias, de 21 para agora, a valorização dele foi basicamente, ele no mínimo dobrou o valor dele de mercado. Então, isso que você falou tem total sentido mesmo. E se ele for artilheiro novamente da liga, que pelo jeito vai ser, né? Outra vez, já tá fazendo gol ao rodo lá na Escócia, o passe dele vai aumentar mais ainda, né? Imagina ser artilheiro 3 vezes seguida do campeonato escocês, cara. Então isso aí cria uma moral para um jogador, cria uma valorização assim incrível, né? E ele é merecedor. Na temporada aí, por exemplo, ele já tem 3 gols, né? Em 4 partidas já tem 3 gols. Porque uma coisa é verdade, né? Existe sim para muita gente, por causa da situação do futebol escocês em alguns momentos. Na verdade, assim, a grande realidade, vamos ser francos aqui, que pouquíssima gente acompanha de verdade o futebol escocês, né? Então, a galera vai muito pautar do que está acontecendo com a seleção escocesa. Então, muitas vezes você fala que o cara foi artilheiro na Escócia e as pessoas falam assim, mas lá é artilheiro contra ninguém.
né? Mas não é fácil ser artilheiro em lugar nenhum, né? E o Kyogo foi 2 vezes no campeonato e tem tudo para ser até a terceira, já que o Celtic sabe a maneira de jogar e encaixa tudo bem seus jogadores, e ele sabe ali como jogar contra aqueles defensores. Então, assim, o mérito é total do cara e não tem desmérito nenhum em você ser artilheiro 2, 3 vezes num futebol escocês. Até porque eu duvido que você pega aí medo de calango do futebol brasileiro, os caras não vão ser artilheiros no escocês. Então, assim, a galera tende a diminuir, né, o fato do Kyogo ser artilheiro no Celtic, porque é no Celtic, uma torcida absoluta, que se você parar a pensar, talvez o atacante do seu time não seria atacante artilheiro da Escócia. Vou usar eu como exemplo. Jamais viveremos um Yuri Alberto do Corinthians, né, fazendo durante 2 anos metade que o Kyogo fez na equipe do Celtic nessas últimas 2 temporadas. Tanto é fato que nenhum brasileiro deu certo na Escócia até hoje. Então, ou seja, então assim, esse assunto do Kyogo e tal passa um pouco sim por uma certa má vontade de alguns, um pouco coerência de outros, porque eu acho que tem sim que reclamar e levantar os pontos negativos do Kyogo, porque eu acho que o Kyogo não é o cara que vai salvar a seleção em nenhum momento, mas sim é o cara que tem todas as condições de evoluir seu futebol, se encaixar naquilo que o Moriyasu quer e mostrar o que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Nada mais do que isso. Se ele vai dar o título da Copa da Ásia para o Japão, se ele vai fazer um gol em Copa do Mundo, isso aí é outros 500 que a gente não tem que se preocupar então já. E Elias, para acabar esse podcast, perspectivas para os últimos amistosos do mês que vem antes das eliminatórias? Ou você acha que vai ser 2 amistosos daqueles que a gente vem aqui conversar para cumprir tabela, porque não se espera muito, ou pelo contrário, você está esperando bastante coisa aí de Japão no mês de outubro? Lembrando a galerinha que no dia 13 de outubro, Japão e Canadá lá no Big Swan, né? No estádio do Albirex. No dia 17 de outubro, contra a seleção da Tunísia lá em Kobe, né? No estádio do Viseu. E já em novembro, dia 16 de novembro, começam as eliminatórias para a Copa. A seleção de Myanmar ou Macau ainda eles estão decididos todas as 2 equipes aí para jogar. E depois contra a Síria fora de casa. Provavelmente vai ser um campo neutro, né? Porque geralmente a Síria joga em Doha, joga lá em Abu Dhabi, né, Thiagão? Campo neutro já há um bom tempo. Então acho que não vai ser tão difícil. Agora, quanto aos amistosos, esse jogo do Canadá é um amistoso muito interessante, porque lembrando que ano passado a gente perdeu na seleção canadense, né? Antes da Copa pelo placar 2-1. Então eu tô mordido do Canadá. Quero essa vingança aí, por mais que seja um amistoso, é uma vingança. E também perdemos para a Tunísia no passado, né, Tiagão? Em amistoso. Se eu não me engano, foi lá no famigerado estádio de Suíta, né? Sim, sempre lá, e foi um chatíssimo 3-0, né? Foi uma humilhação. Inclusive, uma das piores partidas do Yoshida, né, pela seleção japonesa lá. O bicho só aprontou. Então eu tô bem mordido contra essas 2 equipes. Eu quero que o Japão vença aí os 2 e tire essa má impressão que a gente teve ano passado, né? É verdade, até porque o Japão jogou muito bem, né? Vale a gente lembrar, né, do clássico Grupo H da Copa do Mundo 2002, onde o Japão fez um belíssimo jogo. Elias, eu também tô achando bem interessante o jogo, principalmente o jogo contra o Canadá. Mas até porque o momento da seleção do Canadá é um momento talvez de encher um pouco mais os olhos, mas o jogo contra uma seleção africana sempre tem aí as suas dores de cabeça. Então eu espero que esse jogo realmente seja interessante, que a gente veja o Japão modificado, porque eu acho que é o último teste. Então eu acho que estes jogos vão pautar talvez muito o que a gente pode esperar na Copa da Ásia. Até porque, né, como você falou, tem aí o início da segunda rodada, né, das eliminatórias, onde o Japão vai finalmente estrear, e depois, né, acaba os jogos do mês 11, temos um descanso do Japão, e no dia 14 de janeiro já temos Japão e Vietnã, né, pela Copa da Ásia, e dia 19 de janeiro, Japão em Iraque. Então, em Iraque, então assim, vai ser uma Copa da Ásia interessante de acompanhar. Em Catar, né? É em Catar, todos os jogos são em Catar. Mas vai ser em Iraque, basicamente, né? Sim. Porque o Iraque joga lá, né?
Se eu não me engano, se eu não me engano o próprio estádio do Al Rayyan, né, que ficou a sede lá do Japão pra Copa da Ásia, é o estádio que o Iraque joga as eliminatórias. Por isso que eu falei, o jogo é em Iraque. Agora que eu entendi a referência, Diego, me perdoe, cara, eu tava... Então, basicamente, almoçando. o Japão nunca jogou tão fora nos últimos tempos quanto vai ser contra a seleção do Iraque, né? Então, assim, é um jogo que vai voltar muita coisa, tem muita coisa pra acontecer. Kyogo entre os jogadores vai ter muita chance talvez de mostrar alguma coisa na seleção nesses próximos jogos. Então, o mês que vem temos amistosos, mês 11 temos início das eliminatórias e depois em janeiro a gente volta, claro, com mais uma Copa da Ásia aqui pelo Renomoro Podcast. E eu acho que assim a gente finaliza de bom tamanho esse podcast com todas as informações possíveis sobre o futebol japonês. Elias, se você quiser completar alguma coisa, pode completar. Do mais, muito obrigado e tamo junto. Será que o Iebali vai ser convocado dessa vez para enfrentar o Japão? Vamos ver, né? Olha, um confronto interessante. Seria, e estou torcendo para isso, sinceramente. Belezinha, Tiagão. Era esse meu último comentário. Tiagão, quero agradecer você mais uma vez por uma semana. E ficamos felizes, né? O Renomaru, bem feliz, bem legal. Tiagão, dessa vez... exigente, como sempre, né? Mas também ficou feliz, apesar das exigências, né? Tiagão, cara mais chato / gente fina que eu conheço. É isso aí. Fazendo essa parte. Uhum. É isso aí, galerinha. Voltamos mais semana que vem. Hiromaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu. Até semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. E onaró.